Quando a vela apagou, Otávio percebeu duas coisas imediatamente. Primeiro, o quarto ficou escuro demais. Não era apenas a ausência da luz da vela, era uma escuridão pesada, densa, como se o próprio quarto tivesse ficado mais profundo. E então veio a segunda coisa, um barulho dentro do quarto. Não vinha da porta, não vinha da janela. Era um som arrastado, lento, como algo pesado sendo movido depois de muito tempo parado. Otávio ficou completamente imóvel no meio do quarto da pequena hospedaria. A vela ainda soltava um fio fino de fumaça no ar, e o cheiro de parafina queimada começava a se espalhar pelo ambiente. Ele só queria provar que aquele aviso estranho não fazia sentido. Algumas horas antes, o dono da pousada havia dito algo que parecia ridículo. Otávio podia usar o quarto, andar pela casa, explorar qualquer lugar, mas jamais deveria apagar aquela vela. Na hora, ele riu. Parecia superstição de cidade pequena. Agora, parado no escuro absoluto, ele percebeu uma coisa inquietante. Aquele barulho definitivamente não era da casa, e não parecia estar vindo de fora. Parecia vir de algum lugar dentro do próprio quarto. Se você gosta de histórias de terror e mistério como essa, já deixa o like e se inscreve no canal. E me conta também nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo agora. Porque o que aconteceu com Otávio naquela noite começou em uma cidade pequena do interior de São Paulo, chamada Iporanga, e terminou de uma forma que ninguém ali gosta de comentar. Otávio chegou em Iporanga, no interior de São Paulo, pouco antes do pôr do sol. Ele trabalhava avaliando propriedades rurais para investidores de São Paulo capital. Um empresário havia demonstrado interesse em comprar uma chácara antiga na região por cerca de 3 milhões de reais, e Otávio havia sido enviado para verificar a área. A cidade era pequena, muito mais silenciosa do que ele estava acostumado. Ruas estreitas, poucas luzes e aquele clima típico de interior onde tudo parece desacelerar depois que o sol se põe. A única hospedaria disponível era um casarão antigo chamado Pousada Santa Clara. Quem o recebeu foi um homem de aparência cansada chamado Agenor. Ele parecia ter mais de 60 anos e falava pouco. Agenor entregou a chave e levou Otávio até o quarto no segundo andar. Quando abriu a porta, Otávio notou algo curioso. O quarto não tinha luz elétrica acesa. A única iluminação vinha de uma vela acesa sobre uma mesa de madeira. A chama iluminava o quarto inteiro de forma estranhamente forte. Foi então que Agenor disse algo inesperado. "O senhor pode usar o quarto, pode andar pela casa, abrir qualquer porta." Ele fez uma pausa. "Só tem uma coisa que eu peço." Otávio levantou a sobrancelha. "O quê?" Agenor apontou para a vela. "Não apague essa vela." Otávio soltou uma risada, mas Agenor não riu e saiu do quarto sem explicar mais nada. Por volta das 11 da noite, Otávio ainda estava acordado. Ele estava deitado na cama olhando para o teto enquanto a vela tremia lentamente sobre a mesa. Algo naquela iluminação começou a incomodá-lo. A chama se movia, mas algumas sombras nas paredes não acompanhavam o movimento da luz. Era como se certas partes do quarto permanecessem escuras demais. Otávio tentou ignorar, até ouvir o primeiro barulho. Um passo, lento, no corredor. Ele se levantou e abriu a porta. O corredor da pousada estava completamente vazio. Nenhum hóspede, nenhuma porta aberta, nenhum som. Quando voltou para o quarto, percebeu algo estranho. A chama da vela parecia mais fraca do que antes, como se estivesse se consumindo rápido demais. Foi então que ouviu outro som. Desta vez, dentro do quarto, um pequeno estalo, vindo do canto mais escuro da parede. Otávio pegou o celular e ligou a lanterna. Apontou para o canto. Nada. Mas quando desligou a lanterna e olhou novamente, teve a sensação desconfortável de que havia uma sombra ali que não estava antes. O que você faria nessa situação?
Você continuaria no quarto ou iria embora na mesma? Ora, Otávio decidiu ficar. E essa decisão mudaria completamente aquela noite. Pouco depois da meia-noite, o silêncio da pousada ficou ainda mais estranho. Era o tipo de silêncio que parecia pressionar o ambiente. Otávio começou a sentir uma sensação difícil de explicar, como se alguém estivesse observando cada movimento dele. Ele se levantou e começou a andar pelo quarto. Foi então que percebeu algo perturbador. Durante todo aquele tempo, havia uma parte da parede que permanecia escura demais, mesmo com a vela iluminando o ambiente. Era como se a luz simplesmente não tocasse aquele ponto. Curioso, Otávio pegou a vela e se aproximou da parede. A chama tremia, mas a sombra naquele canto não mudava. Aquilo não fazia sentido. Ele lembrou imediatamente do aviso de Agenor: não apague a vela. Otávio cruzou os braços. Talvez aquilo fosse apenas uma superstição antiga da cidade. Ele olhou para a chama da vela e então decidiu testar. Se aquilo fosse apenas uma história de interior, nada aconteceria. Ele se inclinou e soprou. A chama se apagou. Nos primeiros segundos, tudo ficou em silêncio absoluto. Então alguma coisa respirou dentro do quarto. O som foi baixo, mas inconfundível. Uma respiração lenta, pesada, dentro do quarto. Otávio congelou. O coração dele começou a bater tão forte que parecia ecoar no silêncio. Então veio outro barulho. Algo pesado se arrastando no chão de madeira, vindo exatamente do canto escuro da parede. Otávio começou a procurar desesperadamente a caixa de fósforos. Passou a mão pela mesa. Nada. Olhou no chão. Nada. Onde estão esses fósforos? Outro som, mais perto agora, como algo que estava se levantando. Otávio pegou o celular e ligou a lanterna. A luz iluminou o quarto. E então ele percebeu algo impossível. A sombra no canto da parede não estava mais encostada na parede. Ela estava mais à frente, como se tivesse se desprendido. Nesse momento ele finalmente entendeu. A vela nunca esteve ali para iluminar o quarto. Ela estava ali para manter alguma coisa parada naquele lugar. E ele tinha acabado de libertar aquilo. No escuro absoluto, Otávio ouviu passos lentos. Dentro do quarto, algo se movia no chão de madeira. Arrastado, pesado. A respiração dele ficou curta. Tem alguém aí? Nenhuma resposta. Só o som se aproximando. Então uma respiração surgiu perto demais. Muito perto. E uma voz baixa falou ao lado do ouvido dele. Faz muito tempo que ninguém apaga aquela vela. Otávio tentou recuar, mas a voz continuou. Obrigado por apagar a luz. Na manhã seguinte, Agenor subiu até o quarto. A porta estava aberta. O quarto vazio. A vela estava novamente acesa sobre a mesa. No chão, havia apenas o celular de Otávio. Desde então, na pousada Santa Clara, em Iporanga, existe uma regra que todos os hóspedes ouvem ao chegar. Você pode usar qualquer quarto, pode abrir qualquer porta, mas jamais apague a vela. Se essa história te arrepiou, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Qual parte mais te assustou?